Glória a Deus. Amém, irmãos? Coisa maravilhosa é a presença de Deus, né? Aleluias. Estar na presença de Deus é a coisa mais maravilhosa da nossa vida. E nada que se compara à presença de Deus. Amém? Tem um versículo na Bíblia que diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. E por muito tempo eu fiquei pensando, meu Deus, como é que é isso, né? Tristeza saltar de alegria, que coisa doida é essa aí que está escrito aí, né? E um dia eu estava lendo aquele texto, quando Jesus está chegando em Naim. E a palavra de Deus diz que uma grande multidão vem com Jesus. E antes que eles entrem naquela cidade, da cidade está saindo uma outra multidão para o enterro de um filho único de uma mulher viúva. Uma multidão porque a comoção na cidade era muito grande. Uma mulher viúva perdeu seu único filho. E ele era um jovem ainda. E a Bíblia diz que aquelas duas multidões se encontraram. Jesus então foi até aqueles que estavam carregando aquele moço defunto, mandou que eles parassem. Eles pararam. Jesus disse para a viúva: não chores. Depois ele disse para o moço: moço, eu te digo, levanta. E aquele moço ressuscitou. E aquele coração daquela mulher viúva que estava transbordando de tristeza, começou a transbordar de alegria. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu fico imaginando a pessoa que estava nas cidades, não entenderam nada, saiu todo mundo chorando, voltou todo mundo pulando de alegria. Porque Deus é assim. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Você tem que crer nisso. Amém? Quando você vem para a casa do Senhor, vem para adorar Ele. Às vezes a gente vem para pedir, a gente já vem com o roteiro pronto das coisas que a gente quer que Deus faça pela gente. Não. Venha somente para adorar Ele. Deixa que o resto Ele faz. Amém? Deixa. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Só se preocupa em adorar Ele, só se preocupa em glorificar Ele, só se preocupa em buscar a face dEle. Ele, cada detalhezinho da tua vida, deixa que Ele vai pôr a mão dEle. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, e eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 25. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, e é algo tão maravilhoso a Tua presença, Senhor. Nosso coração transborda de alegria, de gozo na Tua presença, Senhor. E nós queremos mais, ó Senhor. Queremos mais da Tua palavra. Queremos comer deste pão vivo que o Senhor nos dá, que é a Tua palavra. Senhor, vem falar conosco nesta manhã. Continua falando, porque
creio que o Senhor já tem falado poderosamente. Continua falando através da tua palavra, Senhor. Eu te peço, usa a minha vida, Senhor, e que de nenhuma maneira eu venha atrapalhar ou interferir naquilo que o Senhor quer falar ao coração da tua igreja. Fala, Senhor, porque como jovem Samuel nós queremos ouvir a tua voz. E nós queremos aprender de ti, que és manso e humilde de coração, porque nós queremos encontrar descanso para a nossa alma. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Jesus está aqui em Nazaré, e Nazaré é a cidade onde Jesus cresceu. Nazaré é a cidade em que Jesus viveu. Ele vai se mudar daqui, ele vai morar em Cafarnaum. Mas a maior parte da vida de Jesus, ele vive em Nazaré. Quando ele era ainda um bebê, e o rei Herodes intentou matá-lo por causa da visita dos reis magos, o anjo do Senhor apareceu para José e falou: pega o menino, a sua mãe e vão para o Egito. Porque Herodes vai tentar matar o menino, então José, Maria e Jesus vão para o Egito. E eles moram no Egito até o dia em que Deus manda novamente o anjo dizer para José: olha, volta para Israel, porque já estão mortos aqueles que procuravam tirar a vida do menino. E a palavra de Deus diz que ele, temendo voltar para a região da Judéia, ele vai para a Galileia, habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse aquilo que está escrito a seu respeito. Aí Mateus 2:23, Mateus vai dizer isso: ele será chamado Nazareno. Aí você pode pensar, Nazaré era uma cidade célebre, não? Lembra quando Filipe vai falar com Natanael: achamos o Messias. Filipe diz para Natanael: olha, ele é de Nazaré. Natanael fala: de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Como que o Messias é de Nazaré? Que história é essa? Nazaré? Jesus cresceu em Nazaré. Jesus viveu em Nazaré. Jesus trabalhou em Nazaré. Mas Jesus está de volta a Nazaré. Jesus já estava ali iniciando o seu ministério. No verso 14 diz que pelo poder do Espírito Santo ele volta para a sua terra. E começa a correr a sua fama, porque ele está ensinando, ele está fazendo muitos milagres. E ele entra na sinagoga da sua cidade. E ele começa a pregar ali. Mas em vez deles se alegrarem com aquele filho de Nazaré, eles ficam com raiva, começam a ranger os dentes contra ele. E a palavra de Deus diz que, no verso 19, eles vão expulsá-lo de Nazaré. Eles vão levar ele até o cume do monte em que a cidade estava edificada, e eles vão tentar matar Jesus. Talvez, se Jesus não tivesse morado em Nazaré e não tivesse vivido em Nazaré, talvez a gente nem ouvisse falar de Nazaré. Podem ter saído muitas pessoas ilustres de Nazaré, mas com certeza o maior é Jesus. E Nazaré traz uma bênção consigo, ele será chamado Nazareno. Mas Nazaré não recebeu Jesus agora como Messias. Recebeu enquanto Jesus era alguém comum, o filho do carpinteiro, o carpinteiro. Alguém que quando a sua cadeira quebrava, você ia lá falar com ele. Quando você queria arrumar uma porta, uma janela, uma mesa. Alguém quando você queria dar uma renovada na sua casa, você iria procurar ele. Mas quando esse carpinteiro fala: eu sou o filho de Deus, isso escandalizou Nazaré. Como filho de Deus? Cresceu aqui, nós conhecemos ele. Quantas vezes eu fui lá para ele arrumar a minha cadeira? Quantas vezes ele foi na minha casa? Eu encomendei meus móveis com ele. Como assim? E Jesus, ele disse: olha, eu desci do céu
para fazer isso mesmo, para causar um reboliço em Israel. Mas para quê? Para que o povo acordasse. E muitas vezes nós, que olhamos para os nazarenos, estamos na mesma condição deles. Nós não conseguimos reconhecer o Senhor Jesus quando é necessário que nós o reconheçamos. Não como um carpinteiro, não como alguém que a gente chama para resolver os nossos problemas. Não quando a gente chama, não é alguém que a gente chama quando a gente está precisando de alguma coisa. Porque é fácil de reconhecer Jesus assim, como um carpinteiro, como alguém que pode: Senhor, olha, eu preciso que o Senhor faça isso. Senhor, eu preciso que o Senhor faça aquilo. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Não é difícil a gente recorrer a Jesus assim. Qualquer pessoa mesmo do mundo pode clamar por Deus assim. Mas passa o tempo e Jesus quer ser reconhecido como o Senhor da nossa vida. Não só aquele que vai consertar alguma coisa, não somente aquele que pode me dar alguma coisa, mas ele tem que ser reconhecido como alguém que governa a minha vida e para quem eu devo viver. Para quem eu devo viver. Jesus está aqui contando uma parábola e na verdade eles vão se irritar por causa disso que Jesus vai falar. E isso vai causar ódio. Jesus vai dar o exemplo de duas pessoas. A primeira é a viúva da Sarepta de Sidom. Nós não sabemos o nome dela, mas nós sabemos que havia uma mulher viúva, estrangeira, tão importante aos olhos de Deus, que Deus simplesmente mandou um dos maiores profetas que existiam em Israel naquela época para socorrê-la. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está dizendo para os nazarenos, e mais importante do que a sua nação, do que o lugar que você nasceu, a sua nobreza ou a sua pobreza, a sua instrução ou a não instrução, mais importante do que tudo isso é o seu relacionamento com Deus. Muitas viúvas existiam em Israel, muitas viúvas israelitas, muitas viúvas que tinham uma descendência israelita, que tinham uma família, que tinham uma casa, que tinham uma tradição, que tinham uma vivência. Mas Deus está dizendo, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma estrangeira. Sidom é um território fora de Israel. A Sarepta não é uma cidade grande também. Era um local pequeno, simples e humilde. Mas sabe o que é mais maravilhoso? Não existe lugar nenhum que passa desapercebido aos olhos de Deus. Nós estamos morando numa grande metrópole, a maior metrópole da América Latina. Mas a gente poderia estar morando no menor povoado do estado mais pobre do Brasil, ou no país mais pobre da América Latina, no povoado mais humilde. Deus estaria olhando para nós da mesma maneira. Deus não está impressionado com o tamanho da metrópole, com a tecnologia da metrópole. Deus está olhando para o nosso coração. E não é porque eu sou filho, porque a minha família, porque eu estudei em tal lugar, porque não é nada disso. Nosso coração tem que estar sedento por Deus. E é isso que Deus quer enxergar. Um coração sedento, uma vida sedenta por Ele. É isso que Deus quer ver em nós. Jesus fala de Naamã, o Ciro, dois estrangeiros. Naamã é inimigo, Ciro é comandante do exército inimigo de Israel, que tinha vencido Israel. Olha que coisa, quando você lê lá em 2 Reis, Naamã é o comandante do exército da Síria que derrotou Israel.
E a palavra de Deus diz que Deus deu vitória aos sírios através dele. Mas Naamã está leproso. Naamã levou uma menina de Israel que está na casa dele. E essa menina não deseja a morte de Naamã, ela não odeia Naamã. Apesar dela ter sido levada como escrava, e ela está lá contra a vontade. Olha como que Deus trabalha. Por isso nosso coração não é um lugar, não deve ser um lugar de ódio, de ressentimento e de rancor, porque senão Deus não pode operar. E aquela menina vê o sofrimento e a dor daquele homem, e ela chega para a esposa dele e fala: olha, se ele estivesse lá em Israel, há um homem de Deus lá, um profeta, que oraria por ele, ele seria curado. Quando Naamã ouve aquilo, ele vai até o rei da Síria, o rei da Síria envia ele até o rei de Israel. O rei de Israel fica indignado, porque fala: ele está procurando mais ocasião de guerra contra mim, como é que eu vou curar um homem? E Eliseu manda um recado para o rei de Israel: ô rei de Israel, manda o homem a mim, para que ele saiba que é profeta nessa terra, para que é homem de Deus nessa terra. Naamã chega na porta da casa do profeta Eliseu, Eliseu nem sai para falar com ele. Manda o seu moço dar um recado: vai tomar banho no Rio Jordão. 7 banhos. Naamã fica indignado. Como? Ele não saiu aqui, pensei que ele ia sair aqui, ia levantar sua mão ao céu, ia orar, ia passar a mão sobre a minha ferida. E tudo isso o Senhor vai mostrando para nós. E tem que ter um coração humilde. Não, Deus tem que fazer assim, assim. Não, a gente não diz o que Deus tem que fazer. Nem como Ele fazer. E ele vai embora indignado, ele está quase perdendo a bênção. Os seus criados, então, que estão mais acostumados com a humildade, pela posição que ocupa, chegam para ele: meu pai, se o profeta não tivesse pedido uma coisa tão difícil, você não faria? Quanto mais tomar 7 banhos. E ele ouve, a palavra de Deus diz que ele é curado da sua lepra. E ele volta até o profeta, e ele fala: a partir de hoje meu coração é só do Deus de Israel. E ele se converte, Jesus está dando testemunho dele, e Jesus está lançando em rosto para os filhos de Israel, e tinham crescido dentro daquela sinagoga, aprendendo sobre Moisés, sobre Abraão, aprendendo sobre Elias. Deus mostra para eles que o nosso coração tem que ser um coração transformado. E eu quero ir com vocês para Mateus 15, olha que Jesus vai falar aqui em Mateus 15. O nosso coração se acostuma muito fácil com as coisas. Mateus 15, verso 8. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E depois lá no verso 17 ele fala: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, e são essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus está dizendo que não adianta você ser israelita exteriormente, se você não for primeiro no seu coração. É isso que Jesus está falando, a transformação tem que começar lá dentro do nosso coração. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por outro lado, a viúva da Sarepta de Sidom estava longe, mas o coração estava perto. É isso que Deus está falando. O teu coração tem que estar transformado. Eu vi uma ilustração do pastor que eu falei que é verdade aquela ilustração, e eu fiquei admirado. Ele disse que um amigo dele tinha um cachorrinho bem pequenininho, bravo, devia ser um pincher. Qualquer pessoa que ele via, ele corria e mordia.
E o amigo dele falou, nossa, tem que dar um jeito nisso. Ele falou, tem mesmo, porque esse cachorro é chato demais. E aí ele foi e comprou uma focinheira e pôs no cachorro. O cachorro não mordeu mais ninguém. Mas o cachorro não deixou de latir, de ter vontade de... Ele só não podia morder por causa da focinheira. Mas se tirasse a focinheira, ele continuava mordendo. Ele falou, nós não podemos ser assim. A transformação tem que vir dentro do nosso coração. Eu não posso não adulterar porque, olha, se eu adulterar o pastor vai me chamar a atenção. Não, irmão. Eu não posso não mentir porque se o pastor descobrir que eu estou mentindo, eu não posso. A transformação tem que vir de dentro do nosso coração. José estava longe da sua terra, longe de qualquer pessoa que ele conhecia, estava na casa de Potifar. Mas quando a mulher de Potifar tentou seduzir ele, ele disse, eu não posso pecar contra Deus. Eu não posso pecar contra Deus. Ele estava longe da terra, mas o seu coração estava perto de Deus. Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia e foi apresentado a um manjar, a um banquete do rei da Babilônia, Daniel disse, eu não posso contaminar a minha vida com isso. Estava longe da sua terra, mas o seu coração estava na presença de Deus. Jesus está dizendo para os nazarenos, vocês conviveram comigo 30 anos praticamente da minha vida. Vocês estão perto de mim, mas ao mesmo tempo vocês estão longe. Eles não me conhecem. Pensam que me conhecem, mas não me conhecem. O povo de Israel pensava que era o povo de Deus, mas o coração estava longe de Deus. E é isso que o Senhor Jesus não quer que aconteça conosco. E eu quero ir com vocês para 1 Reis 17, a nós olharmos para a vida dessa mulher viúva. Vamos lá para 1 Reis, esse texto é bem conhecido, 1 Reis 17. E duas lições. Deus falou ao meu coração desta mulher. A primeira está lá no verso 9, onde Deus ainda está falando com Elias, antes que Elias se encontre com ela. Quando Elias ainda está em Israel, Deus fala para ele, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Primeira coisa que Deus está falando ao nosso coração, você tem que ser capaz de ouvir a voz de Deus. E não somente ouvir, você tem que ter capacidade de obedecer. Eu ordenei, Deus não está dizendo, olha, eu disse para a mulher que, para ela ter compaixão de você, eu disse para aquela mulher, olha, faz uma forcinha, dá uma ajuda para ele. Não, eu ordenei. Pode ir, Elias, porque eu falei e ela ouviu. Pode ir, Elias, eu mandei e ela vai obedecer. Você não vai perder viagem. Eu falo, ela ouve. Eu falo, ela obedece. Porque senão a gente fica pensando que Deus fica assim, né? Lá no mapa, onde que eu vou mandar Elias? Bem me quer, mal me quer. Deixa eu ver onde caiu meu dedo. Ô, Sarepta de Sidom. Elias, vai passar. Não. Deus conhece o nosso coração e Deus conhece quem nós somos. Pode ir, Elias. Pode ir, que eu falei com uma mulher, eu ordenei e ela vai obedecer. A segunda lição, no verso 15. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. É uma mulher que ouve, que obedece. É uma mulher que tem uma fé de ação e não somente de palavras. Porque está falando aqui que ela fez conforme a palavra de Elias. E qual foi a palavra de Elias? Foi fácil? Onde Elias chega para ela, qual é o relato dela? Está aqui. Onde ele pede pão,
Verso 12, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Deus não pediu uma coisa fácil para ela, e nem o profeta pediu uma coisa fácil para ela. Você crê ou você não crê em Deus, ou você obedece ou você não obedece a Deus. Deus nos conhece. Quando Deus olha para Israel, Deus não enxerga ninguém em Israel capaz de fazer isso. Por isso que Deus manda Elias sair dos termos de Israel. Jesus disse: muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas só um iria se humilhar a ponto de fazer exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer. Você está entendendo aonde Deus quer chegar, irmão? Você está entendendo o que Deus está falando? Por que os nazarenos morreram de raiva de Jesus? Soberba, altivez. Em outra vez Jesus vai falar com eles. Eles vão falar: nós não somos filhos de Abraão, não somos bastardos, nunca fomos escravos de ninguém. Mentira, estavam sob domínio romano. Mais de 700 anos que eles já não eram uma nação livre. Mentira. O orgulho precede a queda. O orgulho nos cega e nos afasta da presença de Deus. A gente pode estar perto, mas nosso coração está longe. Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está onde? Longe de mim. A gente é capaz de cantar: oh Jesus, eu te amo, tu és tudo para mim, mas na hora de fazer, não faz. Porque é fácil honrar com os lábios, difícil é fazer o que essa viúva fez. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Milagre todo mundo quer viver. Provisão todo mundo quer ter dentro da sua casa. Mas obediência poucos são capazes de fazer. A obediência é que nos separa. Quantas viúvas tinha em Israel? Será que tinham 10 viúvas em Israel? Eu creio que tinha mais. Tinha 100 viúvas em Israel? Eu creio que tinha mais. Tinha 1000 viúvas em Israel? Eu creio que tinha mais. Mas só uma estrangeira era capaz de fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. Quantos leprosos tinha Israel? 10, 50, 100, 1000? Quantos deles eram capazes de fazer aquilo que Deus mandou que fosse feito? Você está entendendo onde Deus quer nos levar? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitas pessoas têm o nome de Deus sobre eles, mas poucos, o coração está junto com Deus. Porque a gente é provado não por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós vivemos. Feche teus olhos. Curve a tua cabeça. Pai, eis-nos aqui, Senhor. E nesta manhã, nós queremos ser como essa mulher viúva, Senhor. Meu Deus, pessoas que são capazes de ouvir a tua voz e que são capazes de obedecer, que têm uma fé não de palavras somente, mas de ação. Porque nós cantamos muito bem, nós falamos maravilhosamente bem,
mas na hora de obedecer, nós somos reprovados. Mas na hora de transformar a nossa fé em ação, nós somos reprovados. Não somos capazes de fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Muitas vezes somos como os filhos de Israel do tempo do profeta Elias. Muitas vezes somos como os filhos de Israel do tempo de Naamã. Muitas vezes estamos sendo como os nazarenos, tão perto do Senhor e ao mesmo tempo tão longe, incapaz de reconhecer o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos que o Senhor continue sendo um carpinteiro. Queremos que o Senhor continue sendo aquele que conserta as coisas estragadas da nossa vida, ou aquele que faz as coisas que nós queremos. Mas não somos capazes de te reconhecer como Rei, Senhor da nossa vida. Cantamos que o Senhor governe sobre o universo, mas não permitimos que o Senhor governe a nossa vida. Não deixamos o Senhor entrar dentro da nossa vida e transformar aquilo que tem que ser transformado, e mudar aquilo que tem que ser mudado, e tirar aquilo que tem que ser tirado. Não mudamos a nossa maneira de falar, não mudamos a nossa maneira de pensar, de agir, de viver. Vivemos a nossa vida desprezando a vida eterna, preocupados somente com este dia de hoje e do amanhã. O Senhor nos ensinou a não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, e nós fazemos exatamente o contrário. Às vezes não conseguimos nem dormir pelo dia de amanhã, mas achamos que está tudo bem, embora não estejamos obedecendo, nem fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Não, mas está tudo bem, é assim mesmo, Deus entende. Não, Deus não entende. Deus não entende desobediência, Deus não entende orgulho. Deus quer submissão. Todos nós temos que lutar isso, meu irmão. Eu não estou falando para você aqui como alguém que está livre destas mesmas lutas. Não. Por isso que Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. É a nossa batalha diária contra nós mesmos. Às vezes nós achamos que a nossa luta é financeira, que a nossa luta... Não, a nossa maior luta é conosco mesmo. É com a nossa carne. Não contra os nossos desejos, contra as nossas paixões, contra o pecado que tão de perto nos rodeia. A nossa luta é para nos humilharmos perante o Senhor. Olha o que ele diz lá para Salomão e para o povo daquela época: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Quantas vezes nós ouvimos esta palavra se humilhar e não sabemos o que significa isso na nossa vida? Podemos ter a definição do dicionário, mas isso não se traduz em atitudes da nossa vida. Não nos humilhamos perante o Senhor. Nós sempre achamos que o Senhor está devendo alguma coisa para nós, que se o Senhor não fez, o Senhor está em dívida conosco. Afinal de contas, eu sou um servo de Deus, o Senhor tem que fazer na minha vida. Não, o Senhor não deve nada para nenhum de nós, Pai. Nada. Nós é que devemos tudo para o Senhor. Não oramos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, não oramos para buscar a tua face, como diz, orar e buscar a minha face. Não, oramos para alcançar aquilo que nós queremos, para satisfazer os nossos desejos. Mas orar simplesmente para buscar a tua face, a tua presença, não, isso não. Se converter dos maus caminhos, não. Eu sei que não é para fazer, mas Deus sabe, Deus me entende. Como é que Deus pode ouvir a nossa oração? Como é que Deus pode perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra desse jeito, se a gente não faz aquilo que Ele mandou a gente fazer? Obediência quero e não sacrifício.
Ah, se esse povo compreendesse o que significa obediência quero e não sacrifício. Ah, meu irmão, quando nós entendermos que Deus quer obediência e não sacrifício, quando nós entendermos que obedecer é melhor do que sacrificar, quando nós entendermos que Deus nos enxerga onde ninguém nos enxerga, eu não preciso estar num determinado lugar para que Deus me veja, eu não preciso, não, Deus me enxerga onde eu estou, onde eu vivo. Deus enxergou essa mulher viúva dentro da sua casa, em meio aos seus problemas, em meio à sua aflição, em meio à sua necessidade. Deus enxergou Naamã por debaixo da armadura, da roupa de guerra, das medalhas de honra, lá onde ninguém estava vendo, onde estava sangrando, onde estava doente, fedendo. Quem sabe as pessoas que olhassem Naamã vestido como um general jamais imaginassem que ele era leproso. Talvez toda aquela paramento, aquela roupa, aquela vestimenta escondesse quem Naamã realmente era, mas Deus enxergou além da aparência. E é assim que Deus nos enxerga, além da aparência, além do exterior. Como ele disse para o profeta Samuel: não atentes para a sua aparência. O Senhor não vê como o homem vê. O homem só vê o exterior, mas o Senhor contempla o coração. É isso que nós precisamos entender, meu irmão. É isso que nós precisamos entender. Senhor, trabalha em nós, como o oleiro trabalha no barro, Pai. E nos molda e nos transforma, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que seja feita a Tua e não a nossa vontade. A palavra de Deus nos exorta a termos o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma conduta do Senhor Jesus Cristo, que sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. A diferença entre atitudes nos dizem quem nós somos. O diabo disse no seu coração: eu subirei até as mais altas estrelas, colocarei o meu trono lá, serei semelhante ao Altíssimo e governarei. E Deus o lançou por terra, porque ele não foi criado para isso. Mas aquele que foi criado para governar o universo, foi criado, não, aquele que é, porque ele não tem princípio nem fim, aquele que é o Criador do universo, aquele que é todo poderoso em honra e glória, esvaziou-se de si mesmo, se humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz, e disse lá no Getsemane: Pai, não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Aquele de quem a Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Foi humilde o suficiente para dizer: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E muitas vezes nós oramos e dizemos: Deus, eu quero isso. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer: Deus, eu quero isso? Senhor, que nós aprendamos a ser humildes como o Senhor Jesus Cristo, para dizer: Senhor, contudo não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus nos chama a todos nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda do Senhor Jesus, é isso que nós precisamos. Essa é a mensagem de Deus para nós nesta manhã.